Olá, galerinha. Vamos lá para mais uma semana de aula. Nessa semana, vamos trabalhar com o Canadá e México. Dando continuidade, aos nossos conteúdos da América do Norte. Então, nós já trabalhamos com os Estados Unidos, agora a gente vai conhecer um pouco sobre as características do Canadá, a localização geográfica, a população, a economia e também do México. Também conhecer um pouco sobre a economia, a população e os aspectos gerais do México. Então, nosso objetivo hoje é conhecer as principais características gerais desses dois países que compõem a América do Norte. Então, o Canadá e o México é nosso objetivo nessa aula de hoje. Então, primeiro a gente vai iniciar com o Canadá, os aspectos gerais do Canadá. É um país localizado na América do Norte, ou na América Anglo-Saxônica. Fica no norte, no hemisfério norte, na parte ocidental do hemisfério norte. Na costa oeste, ele é banhado pelo Oceano Pacífico, na leste pelo Oceano Atlântico, Mar do Labrador e ao norte pelo Mar Beaufort. O país, ele é o segundo maior em termos de extensão territorial do mundo, é superado somente pela Rússia. Tem uma área de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados de extensão, onde vive cerca de 33,5 milhões de habitantes. A distribuição da população no Canadá, ela é mais concentrada no extremo sul do país. Por quê? Porque devido às condições climáticas, o clima da parte norte do Canadá, ele é extremamente gelado. Então, por isso, a maior parte da população se fixaram na próxima fronteira com os Estados Unidos, que tem um clima mais ameno, Então, essa região, ela é a região sul do país, é a de maior concentração populacional do país. Aí aqui a gente tem o mapa, do Canadá. Essa parte em verde escuro que vocês estão vendo compreende o Canadá, desde o extremo norte, faz fronteira com os Estados Unidos ao sul. A população do Canadá. A população do Canadá, ela é formada por povos autóctones, ou seja, nativos, povos nativos da região, alguns povos asiáticos e principalmente por povos europeus, tanto de origem britânica quanto de origem francesa. Esse fato do país ter praticamente duas matrizes colonizadoras, os ingleses e os franceses, o Canadá é um país que apresenta uma característica especial. Ele possui duas línguas oficiais, que é o inglês, por cerca de 40% da população, como a gente vê aí, e uma parcela da população fala francês, porque vive em uma região que tem características herdadas da colonização francesa. Então, o território ele é extremamente urbanizado do Canadá, a maioria da população, mais de 80% da população vive em cidades. O país apresenta um elevado nível de industrialização e a atividade agropecuária ela é realizada de forma altamente mecanizada. O Canadá ele apresenta um dos melhores indicadores sociais do mundo, como baixo analfabetismo, baixa mortalidade infantil e baixa natalidade. Em função dessa baixa natalidade, a população vem apresentando um envelhecimento, A maior parte da população canadense é idosa, Tem uma grande parte de população adulta e idosa. Isso reduz em muito a questão da quantidade da população economicamente ativa do país, que é a população em idade de trabalho, Isso faz com que haja uma redução na quantidade de mão de obra, e isso tem feito com que no país tenha chegado uma grande quantidade de trabalhadores estrangeiros, Principalmente em alguns períodos da economia precisa mais de mão de obra, então eles utilizam a mão de obra estrangeira, através de imigrantes. Aqui, como eu falei no início, o Canadá ele tem duas línguas oficiais. Nesse mapa, vocês veem essa parte pintada de vermelho, corresponde à província do Quebec,
é a região de concentração de povos de origem francesa. Então, existe uma diferença entre a cultura do povo, da população que mora na região do Quebec com o restante da população canadense. O restante da população tem influência britânica, né? Falam inglês como idioma oficial. Já no Quebec, eles falam francês como idioma oficial. Então, diante dessas diferenças, houve a criação do movimento separatista do Quebec, que é um movimento que visa a independência da província do Quebec para se tornar um país independente do Canadá. Ainda não conseguiram se dividir, continuam fazendo parte do Canadá. Então, cerca de 80% da população do Quebec é descendente de franceses, onde a maioria é católica, diferente do restante do país, que a maioria é protestante e falam inglês, né? Até as características culturais são ligadas principalmente com os franceses. Então, no Quebec é uma grande concentração de franceses, e essa rivalidade entre os franceses e ingleses é que estimulou essa criação desse movimento separatista, né? Como eu disse, até agora eles não conseguiram se separar do Canadá e tornar-se um país independente. Continuam fazendo parte do Canadá. A economia do Canadá. A economia é uma das mais influentes a nível mundial, tem uma forte ligação com a economia dos Estados Unidos. A moeda oficial é o dólar canadense, né? E o país atinge uma boa posição no ranking mundial de países com elevado crescimento econômico, né? Então, o principal setor que compõe o PIB do país são o setor terciário, com os serviços e o comércio, né, que representa cerca de 66%. A riqueza mineral do solo também ela é muito grande. É um país riquíssimo em jazidas de ferro, de petróleo, gás natural, prata, cobre, né, entre outros recursos minerais. Isso contribui muito para o desenvolvimento da economia do país. A agropecuária, ela é altamente mecanizada e tecnológica, né, voltada principalmente para a elevada produtividade, para a elevação da produtividade, né? Todo esse investimento tecnológico garante uma produção altamente elevada no setor agropecuário. E o setor industrial também é bastante desenvolvido, né, e diversificado, possui indústria dos mais variados setores, e os principais polos industriais estão na cidade de Toronto, Montreal, Vancouver, Ottawa e também no Quebec, né? Desde 1994, o país, juntamente com os Estados Unidos e México, integra o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. É um bloco econômico que envolve os 3 países da América do Norte. Aí, aqui a gente tem o México. O México, como vocês veem aí no mapa, né? Tem o nome dele oficial, são Estados Unidos Mexicanos. Também se localiza na América do Norte, fazendo fronteira com os Estados Unidos, né, ao norte, e com a Guatemala e o Belize ao sul. Na realidade, é o último país da América do Norte que já se liga à América Central. É banhado pelo Golfo do México, pelo Mar do Caribe, Oceano Pacífico, e é uma das economias que se destacam dentro da América Latina. Lembrando que o México, mesmo fazendo parte, estando localizado na América do Norte, ele é um país latino-americano, faz parte da América Latina e não da América anglo-saxônica, porque ele foi colonizado por povos latinos, juntamente com os demais outros países da América Central e América do Sul. Só é anglo-saxônica, só faz parte da América anglo-saxônica o Canadá e o México, ou o Canadá e os Estados Unidos, desculpa. O México é América Latina.
Aí a população mexicana, né, tem uma grande população, é a segunda maior população da América Latina, perde somente para a população do Brasil. Ela é formada principalmente por mestiços, né, que foi gerado pela relação entre os espanhóis, os maias, os astecas, os povos nativos, né, os ameríndios e os brancos. É uma população que se distribui de forma mais igualitária pelo território. A maior parte da população vive em áreas urbanas, né? Os principais indicadores sociais do México mostram que o país ele tem aumentado seu padrão de vida, mas que alguns setores, principalmente a saúde, a educação, ainda necessitam de alguns investimentos. É como, assim como o Brasil e qualquer um outro país subdesenvolvido, ainda precisam de grandes melhorias nessas áreas, né, para melhorar os indicadores sociais. Aí aqui a gente tem um gráfico sobre os indicadores sociais do México, a expectativa de vida média 77 anos, o crescimento vegetativo de 1,2, o grau de escolaridade, cerca de 37% dos adultos, né, concluíram ensino médio, e cerca de 61% da população também adulta tem emprego remunerado. Então, são dados que não são muito baixos, mas que poderão melhorar, né? A economia mexicana. A economia mexicana, ela é a segunda maior economia da América Latina, né? Uma economia bastante diversificada, tem atividade industriais, atividade agropecuária, mineradora e também atividade turística. O principal produto de exportação do México é o petróleo, exportado principalmente para os Estados Unidos. Exporta também produtos agrícolas, como trigo, arroz, feijão, né? Frutas, algodão, produtos químicos, entre outros. O turismo também é uma atividade econômica bastante importante, onde várias pessoas são atraídas pelas belas praias, como é o caso de Cancún, Acapulco, e também a grande diversidade histórica e cultural que existe no país. Muitas pessoas viajam para o México para conhecer a cultura desse país, que é bastante riquíssimo. A indústria, né? A indústria mexicana, ela se acelerou principalmente a partir da segunda metade do século XX, né? Com a entrada de capital estrangeiro, principalmente através das indústrias maquiladoras. O México, como qualquer outro país subdesenvolvido, já se industrializou mais tardiamente, né? Já no meio do século XX em diante. E há uma industrialização totalmente dependente de capital estrangeiro, que é o caso do México, do Brasil também, né? Entre outros países subdesenvolvidos tiveram essa característica. Então, o que é que a gente chama de indústria maquiladora, né? São indústrias, na realidade, que acabam se instalando no país com o objetivo de finalizar a produção de um determinado produto. Por exemplo, a indústria dos Estados Unidos, né, produz as peças de um determinado produto, e aí eles acabam montando o produto final no México, né, utilizando-se de mão de obra mais barata, de matéria-prima disponível. Então, eles tentam, isso é o que a gente chama de indústria maquiladora. Então, na indústria mexicana tem diversos setores, como é o caso do setor automotivo, né, como a indústria da Volkswagen, GM, a Ford, setor petroquímico, têxtil e papelaria, indústria de cimento, de construção, de alimento, de bebida e também a indústria mineral. Então, são bastante diversificados, são vários setores industriais dentro do México. Então, voltando a falar das indústrias maquiladoras, ela participa de uma espécie de produção fatiada. Por exemplo, recebe as peças fabricadas nos Estados Unidos e finaliza a montagem no solo mexicano, como eu falei anteriormente. Qual é a finalidade? Baratear o custo da produção. Então, quais são esses fatores que vão atrair essas indústrias? Por exemplo, mão de obra qualificada e mais barata, fonte de energia, que podem baratear o custo para o produtor, dono dessa indústria. O próprio
incentivo fiscal que são dados pelos governantes, como redução de imposto, diminuição de imposto, faz com que essas empresas sejam atraídas para os países subdesenvolvidos, né? E aí, gente, aqui a gente tem algumas características, a gente viu, né, algumas características sobre o Canadá e o México, né? Dois outros países da América do Norte que nós decidimos, conhecemos algumas características deles, certo? Então, fiquem atentos às atividades. No final da videoaula, realizem a atividade e envie, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.